paz do Senhor Jesus. Curte, compartilha e comenta. Já marca o sininho para receber as próximas mensagens, amém? Vai vir pãozinho quente do céu. Prepara o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu quero começar essa mensagem de hoje fazendo uma pergunta a você. Quem é você? Queria que você perguntasse pelo menos a duas pessoas assim. Olha nos olhos dela e pergunta assim: quem é você? Eu sei que se você pudesse perguntar, nós temos o costume de chegar nos lugares e perguntar: rapaz, quem és tu? A pessoa começa a falar: não, eu sou o doutor fulano de tal, eu moro em tal cidade, sou pai de cicrano, marido de beltrano. É assim ou não é? Existe uma confusão, um conflito em nossa identidade, em quem nós somos. E isso faz com que eu faça outra pergunta. Por exemplo, quem aqui tem uma profissão? Diga assim: eu. Se tirasse de você esta profissão, quem você seria? Quem aqui tem um marido, uma esposa ou família? Quem aqui tem? Diga eu. Se tirasse sua família, se tirasse sua esposa, se tirasse seu marido, se tirasse seus filhos, quem você seria? Quem aqui conquistou alguma coisa nessa vida, nem que seja um bucho grande? Alguém conquistou alguma coisa aqui já? Uma faculdade, um carro, uma casa. A pergunta continua a mesma. Se tirassem de você o que você conquistou, quem você seria? Isso começa a complicar porque vai tirando a base daquilo que nós achamos que somos. Nós não somos o que nós temos. Nós não somos o que nós pensamos que somos. Nós não somos o que as pessoas pensam que nós somos. A sua identidade está firmada no que você tem. A sua identidade está firmada no que você pensa que é, no que disseram que você era, ou a sua identidade está firmada no que Deus disse que você era? Em quem Deus disse que você era? Nessa noite eu quero falar sobre identidade. Diga assim comigo: eu não sou o que dizem que eu sou. Diga assim: eu não sou o que eu faço. Eu não sou o quanto eu tenho na minha conta. Eu não sou o que eu penso a meu respeito. Eu nem sou o que as pessoas pensam a meu respeito. Você é quem Deus diz que você é. Diga assim: eu sou. Diga assim: eu sou exatamente quem Deus diz que eu sou. Você pode dar glória a Deus por isso? Em Romanos capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17, está escrito assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele estejamos glorificados. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós vivemos em uma geração, meus irmãos, uma geração altamente órfã de pai vivo e de mãe viva. Porque a orfandade não é só sobre ter pai ou não ter pai, ter mãe ou não ter mãe. Orfandade fala muito de como você se vê. Vivemos extremos e todo extremo é perigoso. Já viu na política como é perigoso? Os doidos da direita, os doidos e maconheiros da esquerda,
os desviados da direita, os idólatras de Bolsonaro, os idólatras de Lula. E alguém quer se definir por política e pense quanto isso tem dividido o povo de Deus. O quanto eu já errei por defender uma visão, enquanto meus irmãos de outra ideologia já erraram por defender uma visão, em vez de nós defendermos a visão do reino de Deus e dizer, não importa a política, não importa a politicagem, não importa esse povo, o que importa é que existe um Deus no céu e Ele cuida de mim. E que a nossa nação não é verdadeiramente a nação brasileira, porque quem é crente não é daqui, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros deste mundo, porque nós somos filhos de Deus e nós não somos daqui, nós somos do céu. Você pode dar glória a Deus por isso? E quantas vezes nós estamos perdendo nossos irmãos que pensam diferente de nós? E que Deus me perdoe, meus irmãos me perdoem muitas vezes, porque ficava com raiva, não vale a pena não. O que vale a pena é amar, o que vale a pena é perdoar, o que vale a pena é cuidar, o que vale a pena é trazer a identidade nossa em Cristo Jesus. Quem está entendendo diz amém. Vivemos uma geração que é marcada por uma identidade de likes, e que quando uma pessoa deixa de seguir você, você fica triste. Alguém pode confessar esse pecado, amém ou não amém? Só Roberto fica triste? Mentira, irmão. Muitos ficam também. Às vezes, você posta as coisas, daqui a 2 minutos você vai lá ver se alguém já viu. Quem confessa isso, irmão, diga eu. E o pior não é saber se alguém já viu, é você postar uma coisa e ir lá ver se aquela pessoa viu. Quem quer conversar de novo, diga eu. Isso revela a nossa falta de identidade. Nós não sabemos, nós nos movemos, nós andamos, nós fazemos praticamente tudo preocupado com o que o outro pensa, com o que o outro fala, com o que o outro vê, com o que o outro deseja. Mas isso revela a nossa fraqueza de identidade. A ilusão. Quem está entendendo diz amém. Nós éramos mais felizes quando não tinha like para receber. Irmão, é tão sério que quando alguém na igreja completa ano, vem na minha mente, se tu não der parabéns, ela vai ficar triste. Eu digo, é o cão, só pode. E eu, na maioria das vezes, para você que não sabe, eu não dou parabéns aos irmãos no grupo. Para que evite esse problema. O pastor deu parabéns ontem a Daniel, mas não deu hoje a Marcelo. Ele tem um negócio contra Marcelo. Já pensou? É o cão, não é? Aí eu mando no privado. Quando eu sei, irmão, cá para nós, minha família sabe, nem o meu aniversário eu fico esperando. Imagina de vocês. Amém ou não amém? Só que quando você está vulnerável emocionalmente e espiritualmente, você vive em função do que os outros vão pensar, e não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus não lhe chamou para existir, Deus lhe chamou para viver uma vida de abundância. Existir é estar sobre a terra em expectativa do que os outros pensam ao seu respeito. Viver é andar sobre a terra na expectativa que um dia o seu nome irá ser chamado e você subirá para a glória dele. É viver na terra com certeza e convicção que não importa o que eu tenho ou o que eu não tenho, não importa o que eu faço ou o que eu não faço, eu sei quem eu sou, você sabe quem você é na pessoa de Jesus de Nazaré. A pergunta continua a mesma: quem você é? Sem Cristo, meu irmão, todo mundo é um RG, um CNPJ. É um sucesso ou um fracasso, é alguma coisa. Só que tem uma coisa que é igual para todo mundo, que sem Cristo nós estamos mortos. Sem Cristo estamos acabados. A palavra diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e deleites, ofendendo o Senhor. A palavra de
Deus em João 10:10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Irmãos, até os crentes têm problema de briga teológica, irmão. E você já viu, eu estava conversando com o Marquinhos esses dias sobre a teologia pentecostal, a teologia tradicional, reformada. E todas as duas têm que contribuir, e todas as duas são uma peste. Eu vou dizer por quê. Porque quem crê que nós somos pecadores e que sem Jesus nada podemos fazer, quem crê nisso? Pois é. Quem crê que somos miseráveis, quem crê nisso? Quem crê que não conseguimos fazer nada de bom sem Jesus, quem crê nisso? É verdade. O problema é pegar apenas essa verdade e dizer assim, é só isso aqui, o resto não importa mais. A Bíblia garante que tudo isso é verdade. Mas e o outro lado? Que a Bíblia diz que aquele que está em mim, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Que a Bíblia diz assim, que você é um varão valoroso, eu sou contigo, não temas, que eu te ajudo, eu te sustento. Vai nessa tua fé. O problema é escolher um lado. Você não precisa escolher um lado teológico. Você precisa escolher um Deus da sua teologia. E o único Deus que pode ser adorado é Jesus de Nazaré. Não dá para ficar pensando uma parte da Escritura Sagrada e outra parte da Escritura. Não, ou tudo, diga assim, ou tudo ou nada. Essa nossa crise de identidade, de não sabermos quem somos, é justamente por nós pensarmos alguma porção da Bíblia, isso aqui é para mim, isso aqui não. Isso aqui é, isso aqui não. Meus irmãos, o mundo, ele diz quem você é pelos seus resultados. O diabo diz quem você é pelo seu passado. Ele está pronto. Lá em Apocalipse fala que o nosso adversário, o acusador de nossos irmãos, está pronto para nos acusar. Mas o Senhor revela o seu desejo, é que nós não nos vemos, que nós não fiquemos olhando para nós como o diabo nos acusa, como o passado nos revela, mas que nós olhemos para nós como a palavra de Deus diz, que você é sacerdote santo, povo escolhido, geração eleita, amado do Senhor. Está aí os filhos do cão, acreditando na mentira, que são poderosos, e nós, filhos de Deus, achando que somos miseráveis. Se nós esperarmos em Deus apenas neste mundo, diz a palavra, somos os mais miseráveis dos homens. Mas a minha esperança e a tua esperança não está apenas aqui, está no porvir, está na trombeta tocar, está na restauração em Cristo Jesus, num corpo glorificado. Quem está entendendo diz amém? O problema é que nós olhamos para aqui e ficamos aqui, onde a Bíblia diz, olhe para o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós passamos a andar na palavra, quando nós passamos a andar em Cristo Jesus, as circunstâncias momentâneas não são nada comparadas com o que Deus tem revelado para aqueles que nele esperam. Está escrito em sua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Você pode dizer amém por isso? O tema de hoje é quem sou eu. Para saber quem eu sou, eu preciso primeiro saber quem Deus é, quem é o Criador. Porque não dá para saber quem nós somos sem primeiro saber quem nos criou. Deus não é apenas o Criador, Ele é Pai, e não é qualquer Pai. Ele é o Pai perfeito, inabalável, amoroso e justo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17,
Diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso significa que Ele é constante. Diga assim: o meu Pai me ama constantemente. Irmão, Tiaguinho ontem levou umas tapinhas na bunda. Levou. Eu falei com ele 5 vezes, irmão, eu só falo uma. Na segunda eu já olho. Na terceira, irmão, ele já é graduado já. Eu falei 5 vezes com ele ontem. Não, Tiaguinho, vai machucar teu irmão. Rapaz, na quinta, Tito voou. Foi, só vi ele voando. Vupt! Caiu de boca no meu pé. O sangue desceu assim, ó. Rapaz, eu levantei. Daquele jeito, irmão. Ô menino, quantas vezes eu falei? Ele falou 5. Ele ainda sabe que eu falei 5 vezes. Rapaz. Aí João falando comigo na hora, disse: João, estou numa bronca aqui, João, daqui a pouco eu respondo. Irmãos, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Eu mirei, viu? Mas quem é que acha que eu deixei de amar meu filho por causa disso? Você acha que esta noite ele dormiu agarrado com quem? Comigo. Ficou até quase 2 horas da manhã comigo lá na sala desenhando Bob Good, pintando Bob Good e dizendo: pai, tá bonito, tá lindo, mas o meu tá mais bonito que o teu. Pai, você tá mesmo. Eu tô certo, não tô? Obrigado, Roberto. Ninguém acredita, só tu acredita em mim aqui. Irmão, já tinha levado a chapuletada já, mas estava até 2 horas da manhã. Quando deu 2 horas, foi lá em mim: pai, eu sinto muito, mas o sono chegou e eu preciso ir dormir. Eu te amo. Me deu um beijo e disse: caramba. A Bíblia diz: vocês sendo maus, sabe dar coisa boa aos filhos de vocês, quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo àquele que pedirem. O seu papai do céu te ama, ele te consola, ele cuida de você independente do que você esteja fazendo. E se ele lhe corrige, é porque ele lhe ama, ele não te abandona. Ele é constante, ele não muda. O Salmo 103 diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temam. A teologia bíblica mostra que Jesus revelou Deus como Pai de forma íntima e pessoal. Os judeus conheciam Ele como o Altíssimo, como o Senhor, mas Jesus vem e disse: não, que Ele é Altíssimo, que Ele é Senhor. Os judeus já sabem, mas o seu povo chamará Ele de Abba Pai, de Papai. Jesus vem revelar que Deus não quer ser conhecido de você como Senhor. Ele quer ser conhecido, ter intimidade com você como um Pai íntimo, amado, que não tem sombra de variação. Quando você sabe quem Deus é, você abre a porta do conhecimento, do entendimento de quem você é na pessoa de Jesus de Nazaré. Amém ou não amém? Deus é o Pai perfeito, justo e amado. E amável. Jesus é o Filho unigênito. Diga assim: Filho unigênito. Eu estou terminando um livro que, se Deus permitir, eu consigo finalizar ele agora em setembro, onde o tema é Evangelho puro e sem mistura. Diga assim: Evangelho puro e sem mistura. Eu já ganhei centenas de pessoas para Jesus, pegando esse mesmo Evangelho, explicando que Jesus é o único Filho de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Na tradução mais antiga, Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida. Pois é. Jesus é o único Filho gerado de Deus. E a expressão gerado ou gerar, unigênito, significa, vem do grego monogenes, significa único em espécie. O único Filho de Deus em espécie divina chama-se Jesus de Nazaré. Mas através dele nós podemos ser
reconciliados com o Pai e adotados por sua e para sua família. Em Romanos, que nós lemos aqui, capítulo 8, fala que nós somos adotados e que Deus não deu a nós outro espírito de escravo. Diga assim, outro espírito. O espírito que nosso Pai nos deu não foi um espírito de covardia, não foi um espírito de escravidão, mas Ele disse, o Senhor diz, eu lhes dou um espírito que clama, Abba, Pai, um espírito de adoção. Me lembro que um dia eu estava numa escola de obreiros, quando o mestre, o doutor Josh McDowell, ele é autor daquele livro Mais que um Carpinteiro. Ele tinha 4 filhos, se eu não me engano, canadense ele, mas nos Estados Unidos morando. Ele, com 4 filhos biológicos, nascido dele e da sua esposa, resolveu, depois de ter 4 filhos, adotar mais uma. E ele é aquele típico branco azulado, já viu? Que levanta a perna assim, parece um inhame, branco. De repente ele adota uma menina bem pretinha, bem diferente da família fisicamente falando, e ama loucamente aquela criança, aquela menina, e fortalece a sua identidade em Cristo, a sua paternidade. Aquela menina cresce e um dia chega ele em casa e vê uma discussão entre aquelas crianças, entre os filhos biológicos e a filha adotiva. E ele fica atrás da porta escutando para ver a maldade das crianças. Diga assim, maldade das crianças. Aquela história de que criança não mente, eu não sei que criança você está falando, porque criança mente. Amém ou não amém? Eu não consigo, eu ainda não vi esse, que quando aprendeu a falar não mentiu. Criança mente, diga assim, criança mente. Sabe por que mente? Porque Adão está lá dentro, desde que ele nasceu. Não precisa ensinar não. Já viu que criança morde sem ninguém ensinar, criança bate sem ninguém ensinar, e criança mente sem ninguém ensinar. Amém ou não amém? Aí quando ele bota o ouvido aqui, ó, na porta para ouvir, aí estava os 4 filhos biológicos dando uma pressão na princesa adotiva, dizendo assim, papai ama mais a gente do que você. Você não é amada. Você é diferente até na cor. Criança mal. Amém ou não amém? Aí ela, sabe aquelas crianças que sabem quem é? Sabe? Que fica assim, ó. E ele escutando e percebendo esse, sem ver, pela respiração dela, ele percebia o jeito dela. E ele doido para entrar e dar uma esculhambação naqueles 4 filhos biológicos. Mas ele parou e ficou ouvindo. E de repente, quando as crianças param de atormentar a irmãzinha adotiva, ela dá uma risada, faz quá, 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 quá. Vocês são muito besta. Vocês acham que papai ama mais vocês do que a mim, mas na verdade ele ama mais a mim do que vocês. Aí os 4 disseram, por quê? Porque vocês, ele não teve direito de escolha. Vocês vieram sem nele esperar, mas eu estava lá no orfanato. Ele saiu da sua casa, foi lá, escolheu essa pretinha e disse, eu vou amar ela, ela é minha, eu não deixarei ela. Ele me escolheu e vocês vieram ao léu. Aí ele entrou e disse, meu Deus, o que eu estou criando? E assim a palavra de Romanos está querendo dizer isto. Quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fala, vocês não receberam outro espírito de covardia ou de escravidão, mas receberam um espírito que clamava Pai. Paulo estava falando para os romanos. E na cultura romana, Daniel,
Era liberado pela lei. O pai biológico, ele tinha um filho e até o 8º dia ele decidia, ele escolhia se iria criar aquele filho ou se iria repudiar. Era direito na crença romana para um romano. Porém, depois de 8 dias que aquela criança era abandonada, podia vir outro homem e pegar aquela criança e adotar. Porém, enquanto o pai biológico podia repudiar, o pai adotivo não tinha direito, não podia, não tinha chance, nada podia deixar de fazer com que ele fosse pai daquela criança fosse pai, filho do seu pai adotivo. Aquele pai, ele pegava aquela criança, levantava e publicamente dizia assim: tu és o meu filho amado, eu não te deixarei, não te abandonarei. E nunca mais aquela criança que um dia foi abandonado seria abandonado novamente. O Espírito Santo fala assim: você é um filho adotivo, você é uma filha adotiva, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Se tão somente tu se render a mim, diz a palavra, se tão somente tu se entregar a mim, se tão somente tu não endurecer o teu coração. Quem está entendendo diz amém? Essa adoção, irmão, é jurídica, mas é espiritual. Deus nos declara seus filhos e o Espírito Santo confirma dentro de nós. A palavra diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Diga assim: o Espírito de Deus. Diga assim: o meu espírito. Quando você lê na Bíblia Espírito com a letra maior, maiúscula, o texto está falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quando você vê a palavra Espírito com a letra minúscula, está falando do teu Espírito. A palavra diz: o teu Espírito recebe confirmação dentro de você, através do Espírito Santo, que você é filha, que você é filho amado de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Meu pai, que hoje foi um dia que deu muita saudade dele, meu pai dizia uma frase, e eu sou chato, né? Toda vez eu corrigia ele. Ele dizia: se o Espírito não me engane, hein? Se o Espírito não me engane. Eu dizia: não, pai, o Espírito que engana é do cão. Ele disse: deixa eu falar, se o Espírito não me engane. Ele dizia: eu não posso nem falar isso. Pode, pai. Se o Espírito não me engane, eu acho que... Porque o Espírito não me engane. Porque a Bíblia, realmente ele tinha razão em certo ponto. Existe o espírito do engano e existe o espírito da verdade. Nós estamos aqui hoje cheios do espírito da verdade, dizendo que eu e você somos filho e filhas amados do Deus Pai verdadeiro. Amém ou não amém? Ah, mas eu não sinto. Não precisa sentir, precisa crer. Porque a Bíblia diz que nós vivemos do que cremos e não do que sentimos. Não importa o que eu esteja sentindo, eu sentindo ou não sentindo, eu sei pela palavra que eu sou filho amado do Senhor. A neurociência, meus irmãos, ela explica que quando acreditamos em uma nova verdade sobre nossa identidade, o nosso cérebro ele começa a formar novos caminhos neurais, chamadas de sinapses neurais. Isso é científico. O que significa que crer que você é filho de Deus literalmente reprograma a forma como você pensa, sente e age. Diga assim: como eu penso, como eu sinto, como eu ajo. A forma que você pensa sobre você muda a forma como você pensa, como você age, como você sente. Mas a palavra de Deus já dizia isso, irmão, antes de neurociência. Antes de programação, antes de terapia. E os irmãos sabem que eu não tenho nada contra isso, pelo contrário. Eu indico todos os meus irmãos a fazerem terapia, com crente, se for possível. Amém ou não amém? A palavra diz em Romanos, capítulo 12, 2, renove a vossa mente. Em Provérbios 23, 7, assim como você pensa no seu coração,
você é. Se você pensa que é um fracassado, se você pensa que é um coitadinho, se você pensa que é um menosprezado, você é. É o que diz a palavra de Deus. Porque você se comporta. Eu me lembro que um dia minha esposa foi fazer um visagismo na Paraíba. E quando chegou lá, a visagista cortando o cabelo dela, fazendo um negocinho assim, arrumando o cabelo dela, e eu atrás, só vendo ela cortar e pensando, meu Deus, 200 conto isso. Pelo amor de Deus, 200 conto. Isso faz tempo. E eu lá remoendo por causa de 200 conto. Meu Deus do céu. Eu saí da Paraíba para cá, para essa mulher conversar besteira e cortar o cabelo da mulher. E minha mãe é cabeleireira. 200 conto. Não. Mas meu irmão, de repente, aquela mulher abriu a boca e disse assim, Rayane, assim como você se vê, você se comporta. Diga comigo assim como eu me vejo, eu me comporto. Meu irmão, quando ela falou aquilo, 200 reais virou 2 reais. Eu me levantei e disse, moça, só um minuto. Tu falou o que mesmo? Repete aí. Ela. Eu falei que assim como você se vê, você se comporta. Aí a palavra de Deus foi assim, pum. Assim como você pensa no seu coração a seu respeito, assim você se comporta, assim você é. Aí Filipenses 4, versículo 8 diz assim, se tem algum louvor, se tem alguma glória, se é algo de bom, nisso ocupe os vossos pensamentos. Enquanto o diabo diz que você não é nada, enquanto a sua conta bancária grita dizendo que você é um fracassado, a palavra de Deus diz assim, você é filho amado, você é filha amada. Oh, glória a Deus. Deus, diga assim, Deus é Pai. Jesus é o Filho. Diga assim, eu sou o filho adotivo. Quem quer ser filho adotivo aqui? Diga glória a Deus. Porque nesse mundo diz assim, filho adotivo é menos, mas no mundo, no reino dos céus, filho adotivo é muito mais, porque não tem mais volta. É filho, é filha. Como Deus Pai nos vê? O maior problema de identidade não é o que o diabo diz sobre nós. É o que nós acreditamos sobre nós mesmos. Você entendeu isso? Nunca é o que o diabo diz a teu respeito, irmão. Porque ele pode dizer o que for. O diabo chegou para Jesus lá no deserto e disse assim, se tu és o Filho de Deus, transforma este pão em pedra. Ele queria afetar a identidade de Jesus. Se é uma condição, será, talvez, se tu és filho. Só que Jesus sabe quem ele é, porque quando ele foi batizado, que ele subiu nas águas, ele viu os céus abertos, a pomba descendo em forma corpórea do Espírito Santo, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e ouviu a voz do Pai dizer lá de cima, este é o meu filho amado em quem eu me alegro. Jesus sabia quem ele era. Pode o cão, pode o inferno, pode os fariseus, pode todo mundo duvidar dele, mas ele sabia quem ele era. A pergunta é, você sabe quem você é em Deus? Ou os teus resultados, o que as pessoas dizem, estão definindo como você se vê? O Pai vê algo claro e deixa uma carta de amor para mim e para você. O Novo Testamento é a revelação completa deste amor de Cristo por nós. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Em Efésios 1, de 4 a 5 diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ei, você foi escolhido, escolhida por Deus. Irmão, eu vou dizer uma coisa, desde criança eu fui sempre frustrado por não ser escolhido pelas coisas. Na moral, eu confesso aqui, irmão. Eu ia jogar bola.
Aí eu caía na besteira de jogar com uma galera que jogava muito. Aí os 2 melhores iam tirar o time. Aí eu ficava ali, ó. E já viu que o jogador ruim, ele tem chuteira, ele tem meião, ele tem todo o indumentário. O jogador fraco, e eu tinha tudo, irmão. Só não tinha habilidade. Mas o resto eu tinha. Tudo, irmão. A bola não tinha não, a bola era de outro ruim. Porque ele era mais esperto, porque quem tem a bola joga, né? Porque ele é dono da bola. E eu ficava lá e de repente, eu me lembrava como se fosse hoje, irmão. Um dizia, fulano, aí vinha para trás, a filhinha aqui, ó. Aí o outro, cicrano, aí o outro vinha aqui para a fila. Aí eu ficava, cicrano, aí eu, filhando, não sei o quê. Irmão, terminava eu, na outra tu entra. Eu não ligo, mentira, irmão, ninguém gosta de ser rejeitado. Você não saiu, não nasceu para ser rejeitado, ninguém de nós gosta. Ué, o cão é tão mentiroso que faz você mentir igual a ele, dizendo assim, eu não ligo. Você liga assim. Enquanto você não confessar que você liga de ser rejeitado, você não vai ser curada na rejeição, não vai ser curado na rejeição. Mas quando você confessa, eu não gosto, eu fui rejeitado pelo mundo, e você passa a abrir os olhos, levantar os olhos, não aqui, botar para cima e dizer assim, eu fui rejeitado aqui, mas o céu me escolheu na cruz. Irmão, eu era tão tinhoso que eu era ruim. Aí eu digo, eu não sei jogar, eu vou agarrar pelo menos, eu me tornei um ótimo goleiro. Mas não foi porque eu queria ser goleiro, é porque eu era ruim mesmo, não queria ser rejeitado, irmão. Eu me lembro, irmão, minha mãe levava toda a profecia, todos os nomes possíveis na arquibancada. Filho não sei de quem, filho não sei de onde, não era nada positivo, só negativo. Vocês imaginam, no futebol. Aí eu comecei a treinar, e quanto mais eu treinava, mais pior eu ficava. E a torcida só fazia o quê? Xingar. Mas aí um dia eu encontrei um treinador, me lembro como se fosse hoje, que olhou para mim e disse, tu não é ruim não, tu só precisa de um ajuste. E se tu treinar, e for fiel, e for disciplinado, tu vai dar para alguma coisa nesse negócio de futebol. Passa pouco tempo, irmão, a mesma torcida que dizia, naquela época, hoje em dia mais não, ninguém sabe o que é isso aqui mais não, mas na minha época, na época de Tete, Tete está por aí? Está ali. Na nossa época, irmão, lotava 3 de agosto, lotava tudo para ver os interclasses, como é? Interclasse, não, municipal, como é que chama? Os escolares, irmão, vinha gente do que canta, irmão. Aí eu me lembrava, a torcida que dizia, goleiro ruim, filho disso, filho daquilo, tira essa coisa. Aí depois eu estava como titular, ganhando bolsa para faculdade, para colégio, e a torcida dizendo assim, meu goleiro é paredão, meu goleiro é paredão. E meu ego subia, eu dizia, é mesmo, diz agora que eu sou ruim. Era, irmão. Mas pasme, a idade passa, e isso passa. Sabe por que isso passa? Porque eu estava fortalecendo uma identidade temporária, diga assim, identidade temporária. Ah, eu sou um ótimo médico. Sim, e se tirar a medicina de você? Ah, eu sou um ótimo cabeleireiro. E se tirar a tua função de cabeleireira? Ah, eu sou um ótimo filho. E se teu pai morrer, tu vai ser quem? Mas quando você tem a sua identidade verdadeira revelada, não tem circunstância, não tem situação, não tem nada que mude quem você é diante de Deus e diante de você mesmo. E quando você sabe quem é você diante de Deus, você se posiciona diante dos homens. Você não espera a validação dos outros, porque você já foi validado. Você é escolhido, amado e sacerdote dessa terra. Quem está entendendo diz amém. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu passado, irmão, Ele vê o seu propósito. Ele não te chama pelo seu erro, mas pelo seu nome e sua identidade em Cristo Jesus. Pasmem, Deus Pai não aceita você. Deus Pai não aceita quem você é. Deus Pai aceita quem você é em Cristo Jesus.
Porque você se apresentando a Deus como você é um pecador. A santidade dele fulminaria a mim e a você. Sim, irmão, eu prego santidade, porque está escrito: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Você pode dizer amém? Sede santo, porque eu sou santo, disse o Senhor. Eu prego a santidade, mas você não conseguirá agradar a Deus por sua própria santidade, porque está escrito que a nossa santidade perante, de frente da santidade de Deus, é como trapo de imundícia. Sim! Você precisa estar em Cristo Jesus. Você precisa estar na pessoa de Jesus, para que Deus Pai olhe para Jesus, olhe para você, e quando Ele olhar para você, Ele veja o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E o sangue do Cordeiro sobre você faz você ser recebido, ser recebida plenamente como filho e filha amada de Jesus, de Deus. Amém ou não amém? Por isso que crer que sou amado pelo Pai muda completamente o jeito de viver. Se você entende que é amado de Deus, você passa a não ter mais dúvida disso. Você passa a se posicionar como alguém que sabe que Deus está lhe impulsionando, irmão. Essa teologia de que você tem que se ver o tempo todo, ó, por causa da maldita teologia da prosperidade. Repita comigo: maldita teologia da prosperidade. Por causa da maldita teologia da prosperidade, os crentes pararam de viver a bendita prosperidade do Evangelho. Por causa do erro de alguns, da distorção do Evangelho de alguns, muitos de nós paramos de viver a bênção que Deus tem reservado para nós. Hoje é dia dos pais, meus irmãos. E Deus quer que cada um de nós entendamos que ser pai na terra é espelhar o Pai Celestial. Para você que é pai aqui nessa noite, que está assistindo, você tem espelhado o Papai do céu para o seu filho? O seu pai olha para você e consegue ver Deus na sua vida. O seu filho, melhor dizendo, a sua filha, olha para você e vê Deus na sua vida, ao ponto de adorar a Deus, porque reconhece um pouco dele em você. Não dá para ser naquela cultura de tem que me respeitar e pronto. Se você é crente, o seu filho, a sua filha tem que olhar para você e dizer assim: o meu pai parece com o Papai do céu. Por isso é fácil adorar o Papai do céu, porque quando eu olho para o meu pai, eu lembro de Jesus. Quem quer ser lembrado como Jesus? Para você que é pai, a sua maior herança, pai, não é dinheiro ou bens, é transmitir a identidade de Jesus para o seu filho. É transmitir a identidade de paternidade de filho, irmãos. Num desses dias que eu estava dormindo agarrado com o Tiaguinho, eu me lembro como se fosse hoje. Isso faz 2 meses, eu acho. Tito estava chorando muito, foi dormir no outro quarto com o Rai, e eu fui dormir no outro quarto com o Tiaguinho. E a gente sempre lê a Bíblia junto, ou assiste alguma coisa da Bíblia junto antes de dormir. E eu estava lendo alguma coisa, de repente o Tiaguinho perguntou a mim assim: ô pai, pelo que eu entendi do que a gente falou aqui agora, é preciso receber Jesus para se tornar filho. Eu disse: disseste bem, meu filho. Aí é claro que eu ajudei, eu perguntei: e tu, já se rendeu a Jesus completamente, se tornasse filho do Deus Pai, como Jesus e como papai? Aí ele disse: como é que faz isso, pai? Eu disse: é simples. Se tu crer com o teu coração que Jesus é o Filho de Deus e confessar com a tua boca, tu serás salvo e será transformado em filho amado do Senhor. Ele disse: pai, eu posso fazer isso agora? Eu disse: tu crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele disse: eu creio, pai. Tu crê que Ele vai voltar para levar a sua igreja arrebatada no dia do Senhor? Ele disse: eu creio.
igual no Superbook. Eu disse, então ora comigo, papai do céu. Aí ele orou, papai do céu, perdoa os meus pecados. Aí ele disse, perdoa os meus pecados. Eu disse, escreve meu nome no livro da vida. Ele disse, escreve meu nome no livro da vida. E vem me buscar no final de tudo. Ele disse, vem me buscar no final de tudo. Eu disse, amém. Aí ele disse, eu agora sou filho de Deus, papai. Eu disse, além de ser meu filho, tu agora é filho de Deus. Aí a lágrima caiu minha e dele, ele chegou assim, ó. Eu disse, meu Deus do céu, o meu filho tem 6 anos e entendeu que precisava se arrepender dos seus pecados. Você entendeu que você precisa se arrepender dos seus pecados? Você entendeu que com nossos pecados a mancha sobre nós nos afasta? A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, o ouvido de Deus não está estourado, agravado, para que não possa ouvir o nosso clamor, e o seu braço não está aleijado, mirrado, para que não possa nos socorrer. Mas os nossos pecados causam separação entre Deus e os homens. Mas está escrito também que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando eu e você recebemos o banho do sangue de Jesus, é o sangue escorrendo sobre nós, aquele sangue bendito da cruz, é Ele descendo sobre nós, e sobre nós vem o Espírito Santo juntamente com Ele, garantindo como um selo que nós somos filhos e filhas de Deus. Se você não teve um pai presente, o Pai Eterno está aqui para preencher este vazio dentro de você e redefinir a sua identidade, porque você é filho e filha amada do Senhor. A verdadeira cura emocional vem quando você para de se definir pelo que viveu, para se definir pelo começo e passa a se definir pelo que Deus disse que você é. Amém ou não amém? Você pode ficar de pé? Tem uma palavra de Deus para você que diz assim, em 2 Coríntios 6,18: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor poderoso. E hoje, meus amados, o Pai Celestial chama você para assumir uma verdadeira identidade. Não permita que as pessoas, as circunstâncias, as dificuldades, as suas crenças digam que você é o que Deus não disse. Pare de ouvir as vozes da sua mente e renove a sua mentalidade pela mente de Cristo. E quando você ouvir que você não é, você diz, eu sou em Cristo Jesus. O eu sou me escolheu, o eu sou me deu vida nova, o eu sou me restaurou, o eu sou me fez filho e filha amada para a glória dele. Irmãos, talvez você esteja aqui como um filho pródigo, alguém que já ouviu o evangelho, já ouviu a mensagem, já foi amada, já sentiu a presença de Deus. Mas um dia o filho pródigo foi embora. E quando ele estava lá, depois de gastar tudo e perder tudo, o filho pródigo, que significa gastador, perdeu tudo. E a Bíblia diz que caindo em si, ele disse, meu Deus, eu estou aqui passando essa vergonha, essa humilhação, comendo o resto da comida dos porcos. E lá na casa do meu pai, serve pão com manteiga, quentinho. Os empregados estão tomando leite, estão tomando Coca-Cola zero. E eu estou aqui passando humilhação, necessidade. Mas eu humilhei, eu vergonhei, eu abandonei meu pai, eu saí da casa do pai. Eu vou me levantar, eu vou ter com ele, eu vou falar com ele. E se ele me receber pelo menos como um escravo, como empregado, eu já vou me ter por satisfeito. E ele preparou o que dizer. Ele disse, eu vou dizer ao meu pai, pai, eu pequei contra ti.
Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas se tu me receber pelo menos como escravo, como empregado, me recebe. Ah, irmão, minha irmã, a Bíblia diz que aquele filho vem e o pai já estava na janela esperando ele, olhando de longe, como quem diz assim: todos os dias que você estava longe, não teve um dia sequer que eu não estava à porta a te esperar. E o filho vem cabisbaixo lá de baixo, e o pai olha de longe e percebe: eita, aquele andar eu conheço, aquele é meu filho, aquela silhueta de longe eu conheço, é minha filha, eu conheço. A Bíblia diz que o pai sai correndo e nem espera o filho chegar. Era vergonhoso para um judeu correr, irmão, sabia? Um judeu não corre na frente dos outros, muito menos com tanto poder aquele. Mas quando ele veio o filho, a escandalosa graça de Deus, o escandaloso amor do pai, fez com que ele corresse ao encontro do filho e o abraçasse. E o filho disse: pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser recebido como filho. E aquele pai nem deu ouvidos e disse assim: ei, tragam vestes novas para o meu filho, traga anel para o meu filho, traga sandália para o meu filho. Obrigado, meu irmão. Tragam. E aquelas vestes novas significa nova vida, restauração. E aquele anel no dedo significa filiação, autoridade. E aquela sandália nos pés significa novo caminho, nova trajetória, nova oportunidade. E ele gritou: este meu filho estava morto, mas agora reviveu. E você pode nessa noite entregar a sua vida a Jesus e ser recebido pelo Pai amado, e receber roupa nova, anel novo, sandália nova. Uma nova história está para começar na tua vida, porque você tem e recebe a identidade de filho, a identidade de filha amada do Senhor, filho amado do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso?